Olá, meu povo. A gente tá onde? Vocês já sabem, né? Que isso aqui é o Palacete Tira Chapéu. Hoje tá especial, hein? É, hoje tá especial porque, além dele ser patrocinador do Trago Verdades, graças inclusive ao nosso convidado de hoje, que deu um empurrão gigante. Mas é um lugar que nós nos apaixonamos. E a gente fez questão de vir gravar aqui exatamente por isso. Para que você, toda vez que olhar pra gente, se lembre que você viu alguma coisa de muito interessante. No episódio vai estar passando aí algumas imagens, algumas coisas, e você sabe que é pra cá que você tem que vir e trazer todo mundo, não é não, Paula? Venha conhecer que é E incrível. aí, a gente trouxe pra cá essa pessoa que deu um empurrãozinho, ela dá uma característica a esse palacete muito forte. Primeira vez que a gente veio aqui, a gente se apaixonou de cara pelo negócio dele. Apesar de não sermos assim aqueles consumidores, mas a gente presenteia todas as pessoas, a gente aproveita a companhia. Então, venha conhecer. Venha conhecer o quê, Paula Motti? Hoje a gente está recebendo Zé Antônio, que é, na verdade, o homem do charuto na Bahia. Mister É Jan, isso. bem-vindo, Poxa, bem-vindo. obrigado pelo convite. Na verdade, você deu uma enaltecida, né? O homem do É o charuto É homem o na do homem do Bahia. charuto charuto na mesmo. Bahia. Pensou em charuto, tem que pensar em você, meu irmão, Eu, porque não di- vejo ninguém que viva nada eu assim. diria que somos assim a marca mais nova na Bahia, no Brasil. Porém, nós temos aí uma dedicação muito grande, né? Uhum. Pela paixão que nós temos nessa arte milenar, que é esse artesanato do charuto, né? É. Na verdade, Jean, eu não conhecia, conhecia assim, conheço algumas pessoas que fumam charuto e tal, mas eu não conhecia esse universo. E é um universo apaixonante. E pronto, Mônica tá maluca, tá dizendo que fumar charuto é apaixonante. Preste atenção, o entorno do É charuto é toda muito bacana. uma. A bebida é muito boa, a conversa é prazerosa. Você não tem ninguém que fume charuto que fique enchendo seu saco, até porque ele tá ocupado, entendeu? E você vai conversando e vai estando. Aqui no Palacete tem a Mister Jan, que é uma charuteria, é isso? Charutaria, isso. É, Charutaria. tá E a aí. charutaria tem tudo de melhor que você possa imaginar, além dos acessórios, além de ficar do lado de um pub que te ajuda a degustar O tudo. Ou seja, ambiente é bem legal ali, Bem né? Bem agradável. gostoso. a gente tem chocolate para levar de presente para quem quiser quando você estiver comprando charuto. Então, o Palacete é encantador e a Jan não pode ser diferente. E agora eu queria que você explicasse. Não, queria nada que você falasse da Jan agora. Gente, quem me conhece que está aí assistindo, me acompanhou nas minhas redes no meu aniversário. Se não acompanhou, vá procurar. Mas eu participei da Jam Experience. Nós fomos, eu e minha família, para o lugar de onde saem os charutos e ver a quantidade de pessoas que trabalham nisso, pessoas da região, sorrindo, mulheres. Vocês sabiam que a gente é tão danado que até charuto é melhor que seja a gente fazendo? Fiquei encantadíssima Ah, com é? isso. Tem isso, é? É, tem isso, minha filha. Em compensação, o japonês não quer que mulher pegue, É. pois o charuto quer. E aí a gente vê o trabalho minucioso dessas moças que fazem isso, que isso passa a ter um valor incomensurável. Sabe assim? Você não dá para medir o valor por isso. Ele vai ter que ter um valor. Mas o que é agregado a ele é muito grande. Então eu queria era que você contasse o que foi que eu vivi lá. É, Eu não eu conseguia nem vou, falar lá. eu vou, para mim é muito fácil falar isso pelo amor que eu tenho por Uhum. esse programa, né? O Jam Farm Experience foi uma ideia que começou assim, da minha forma de receber pessoas, de gostar de receber pessoas, já vem de criação de família. E aí, há 3 anos atrás, eu entendi de convidar grupos de charuteiros do Brasil para compartilhar, né, o nosso dia a dia do agro, do charuto, e foi um sucesso. Esse ano, por exemplo, dá 52, 53 finais de semana que tem no ano, né? Imagina. Eu É. tive
15 finais de semana de Junk Experience. Ano que vem, nós já estamos com 20 finais de semana lotados. E Eu vou, aí, ó. E o nós que vamos. é que tem de diferente dos demais? Primeiro, a nossa forma de receber, que é bem peculiar. Tem coisas que você copia, tem coisas que você imita, tem coisas que não tem preço, não tem como copiar, porque é da gente, né? De ser. E a criação no espaço versus o espaço versus o seu Então, jeito é aquela único. coisa aconchegante, onde tem um apoio muito grande da minha esposa na montagem desses detalhes, né? E a gente consegue fazer com que o charuteiro conviva com o charuto, momentos inesquecíveis, transitando por todas as áreas que nós temos nas diferentes culturas que produzimos, que lá são laranja, limão, tangerina, eucalipto, feno, gado, fumo e charuto. Que Então o povo incrível. fica louco. Imagina você parar no meio de um pasto, fumando um charuto, o garçom te servindo a bebida que você quer tomar, né? E a bezerrada, as vacas, os bois ali. Então são coisas. Imagina quem mora em São Paulo, que não sai daquela É, selva de pedra. selva de pedra para nada, Uhum. chega lá e fica louco. Então, eu suponho que nossa amiga Mônica tenha percebido isso, né? Foi simplesmente Não, emocionante. ela voltou falando assim, É, Tem momentos aí incrível. que são emocionantes, porque você vê aquilo. Quando ele falou aí, eu tava ele falando do que ele. Imagine você, eu já estava aqui, né, vivendo os bezerros, mas é porque é muito surpreendente. Você tá virando aqui daqui a pouco laranja. Aí você não acredita, tudo organizado, tudo certinho, tudo bonito, você vai tirar foto. Tarará. Daqui a pouco, olha o fumo aqui. Aí foto, a folha do fumo que eu nem tinha visto na minha vida. E por aí vai, E aí essa você forma. acompanha o processo de desenvolvimento do charuto, é isso? nesse, Além dessas outras coisas? nessa Junk Experience, a gente roda desde a sementeira do fumo, plantio, secagem, fermentação, produção do charuto, né? O que é que eu acho que tem uma diferença muito grande? Tudo aquilo que a gente sempre se propôs a fazer, a condição sine qua non seja referência naquilo que você faz. Perfeito. Então, eu conheci programas sobre charuto em Cuba, Dominicana, no Uhum. Brasil, Nicarágua. E eu falei, cara, dá para fazer um negócio muito diferente. Um mergulho ao nosso universo, onde a gente traz a técnica, a história, a tradição, o amor e a paixão por esse universo, né? Com um toque de outras culturas diferentes. Sim. E isso virou assim, hoje, inclusive, vindo para cá, eu tive 3 ligações: Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fechando datas para o ano que vem. Que legal. E o Que ano que massa. vem a gente vai abrir a temporada em fevereiro, Uhum. porque está tendo uma procura muito grande. E as pessoas sabem que em fevereiro não tem um tabaco para mostrar plantado. É Mas isso que está eu ia todo mundo. perguntar. A gente começa a plantar final de abril, começo de maio. Tá. Então, essas imersões, quando elas se dão em julho, agosto, você vê bem definido. Vê a sementeira, vê o Uhum. plantio, vê a secagem, a fermentação, que foi o que A Mônica época que ela viveu. foi. É. Exatamente. Se for antes, você não vai ver tudo, Tá. mas é tão agradável, Sim. né? Eu vou te dar uma ideia do que é essa dimensão. O primeiro que nós fizemos há 3 anos atrás, essa mesma turma voltou agora. De 15 pessoas, 8 já foram 3 vezes Olha em que legal. três Imagina. anos consecutivos. Então, não, É um assim, fim de para quem semana gosta do de charuto, imersão mesmo no sim, é uma universo, né? imersão onde você está na Disney, né? É. Eu falo que eu tive a minha fase de Disney quando os filhos eram pequenos, de ir rigorosamente todo ano, e cada ano que você ia, você queria voltar no seguinte: esse programa é isso aí. E cada Uhum. ano que essa pessoa volta, ela tem um charuto diferente para provar? Como é Então, que funciona qual, isso? qual é o nosso grande diferencial? A gente não limita absolutamente nada. A gente está preparado para o apetite de degustação de quem nós recebemos, dos Uhum. confrades, alimentar,
apetite alcoólico. O que o cara quiser beber, ele bebe. O que ele quiser comer, ele come nas quantidades que ele quiser. E o que ele quiser degustar. A gente faz até uma competição. Vamos ver quem consegue degustar 10 num dia. Eita, É, teve Imagina, uma gente, turma essa que parte eu seis, pulei, viu? teve Essa uma parte. turma que 6 ganharam. Então foi uma coisa imagine. assim. Isso é o diferencial. Sim. Isso eu brinco dizendo o seguinte: isso é Jan. Isso é o que nós temos que ninguém tem. É nosso, né? Uhum. Tá na nossa veia. E sem contar as risadas com as Sim. próprias pessoas que trabalham E o conosco. networking que você Ah, faz, isso né? é. Convivendo com outras Aliás, pessoas. o network eu abro até um parênteses, que não é só lá, não. A comunidade charuteira, ela é É. responsável por isso. Você nunca degusta charuto triste, chateado, com problema. Ao contrário, vamos comemorar, vamos festejar, vamos celebrar, Vamos vamos descansar. confraternizar, É. vamos descansar, Uhum. relaxar. E te digo mais, não conheço um ansiolítico tão eficaz É. quanto aquela degustada do charuto. Eu falo por mim, né? Que sou assim, ansioso por essência, e aquela degustada me dá um relax maravilhoso, né? Então, eu acredito muito nisso. E conheço várias pessoas que começaram a degustar o charuto por perceberem que nos ambientes de charuto se tem muito negócio Sim, acontecendo, muita né? troca, né? Muita troca de informação, de conhecimento. Então, você faz uma base de relacionamento extremamente bacana. É. Isso é Minha- muito bom. eu tenho, por exemplo, na minha agenda do celular, deve ter 12 mil números telefônicos. Depois do charuto, a coisa entrou em progressão É. geométrica, entendeu? E como que você começou no charuto? Foi como consumidor que veio essa coisa do... Então, eu A gente comecei. chama fábrica de charuto? Não. Como é que se denomina? O certo, por ser uma coisa manufaturada, É, seria manufatura. tá. Mas as pessoas falam fábrica, indústria, mas que não tem nada de industrializado. Sim, sim, Uma coisa é o charuto que nós temos, que ele é feito à mão, sim. sem aditivação química e com folhas inteiriças. Então, ele é totalmente artesanal, até criamos uma associação agora, a Jan mais a Menendez Amerino, que é produtora da Dona Flor, mais a Uhum, Daneman e a Monte Pascoal. Nós criamos uma APCAB, Associação dos Produtores de Charutos Artesanais do Brasil. tá. Por quê? Para exatamente defender os interesses do Sim. charuto, que hoje nós somos marginalizados, porque a gente entra no escopo do fumígeno como qualquer outro produto, cigarro, narguile, palheiro, Tá. e não é assim, né? Nós não Uhum. temos aditivação química, nós não usamos máquina para produção. Pra você ter ideia, uma dupla de charuteira faz 250 charutos por dia, duas mulheres. Sim. Você joga o cigarro na máquina e faz 20 mil cigarros por hora. Uhum. Não dá Não, é para totalmente comparar. É. Só diferente. que ambos pagam IPI. Olha que Sim, É. desastre sim. financeiro, né? Então, É. a É. nossa briga com a PECAB, é exatamente fazer com o que foi feito agora nos Estados Unidos. As associações americanas que são ligadas ao segmento do charuto, produtores de charuto, tabacarias, distribuidores, entraram com ação contra a FDI, que é a Anvisa Sim. norte-americana. A coisa foi transitando, transitando. Recentemente, o Supremo, acho que foi ano passado, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu o veredito, sentenciou que charuto artesanal, feito à mão, prêmio, É folha uma outra inteiriça, categoria. incentivo, tem nada a ver com fumígena. Então, tirou, Que inclusive, bom. Uhum. toda a ingerência, né, da Anvisa norte-americana dentro do segmento. E a gente quer trazer isso para cá. Sim, Até porque é o importante. seguinte, aponta para mim, quem você conhece que morreu que fumou charuto? É. Não. Eu Sim, conheço pessoas é que deixaram de diferente. morrer de desgosto, de um monte de coisa, É. que ficaram mais tranquilos, passaram a ter uma vida mais leve, né? Que É superaram verdade. dificuldades. É verdade. Então, a gente quer ver outro dado interessante aí? Uhum. Eu dei um. Depois eu vou voltar como é que eu Sim, sim, comecei, sim. né? Outro dado muito interessante. 98, alguma coisa, percentual, mas quase 99% das pessoas que degustam o charuto não dependem do governo para nada. São pessoas independentes, têm plano de saúde particular. Se der, na pior das hipóteses, um BO de saúde, tem um plano. O Sim, governo não perde dinheiro com eles, sim. né? Uhum. Outra, você nunca vai ver uma pessoa de menor degustando charuto, porque por mais barato seja, é caro, né? Uhum. 40, 50, 30. O cara não tem essa grana, o Não é pai não acessível, banca, não é né? É. acessível,
né? Então Sim. você tem uma peneira bem bacana com isso. E sem contar, você nunca vai ver no grupo charuteiro briga, confusão. É Nada. só É. harmonia, alegria, Nada. alto Não astral. existe Então, isso. o Verdade. benefício que ele gera me supera qualquer problema que você Uhum. possa imaginar que possa Sim, acontecer, sim. né? E ele Mas, agrega muito, eu acho. respondendo sua pergunta, em 2005, nasceu o meu segundo filho, meu primeiro filho com a Fabiana, nós fomos ao Canadá, que ela tinha morado lá 5, 6 anos. E ela queria levar o filho para as amigas conhecerem. Lá eu conheci as amigas e a última amiga a conhecer, casada com um português chamado Jack. Cheguei a conhecer esse Jack no Hotel Cassino, nas Cataratas do Niágara, ali divisa com Buffalo, Estados Unidos. E aí, acabamos de jantar, as mulheres subiram para dormir, porque o Jack também tinha uma criança recém-nascida, que é da mesma idade do Antônio Gabriel, que é o meu filho de Sim. 20 anos. E agora tem uma segunda que é da idade da minha segunda Ai, que filha. Então legal. são bem Coincidência. É. alinhados nisso. É. E aí ele falou assim, amigo, vamos pro cassino? Tinha acabado de conhecer ele. Eu falei, cara, eu até vou. O Cicerônio aí me convidou, mas eu não jogo, tenho um pavor de jogo, dou um duro desgramado para ter minha condição econômica. Eu não vou arriscar esse negócio do jogo. Aí fui pro cassino. Chegamos no cassino, ele foi na sala VIP, pegou um cartão de crédito, sacou lá 36 mil dólares canadenses. Perdeu assim no tapa. Eu falei, Ave Maria, tô Poxa. dando azar pro cara. Aí foi lá, sacou. Ué, você É fica lógico, malzão, né? porra, já É, perdeu. que tô ferrando a vida do cara. Aí foi lá, sacou mais 36 mil, pau de novo. Foi, rapaz Gente. do céu. Aí eu não tinha WhatsApp, mas tinha aquele MSN. MSN. Aí É. eu mandei, Fabiana, O negócio porra, tá o feio negócio tá aqui. horroroso aqui, o cara vai ficar puto comigo, porque já perdeu 72 mil dólares, não sei o quê, e eu tô dando azar, e ela começou a rir, calma, calma. Eu falei, não, calma não, e se ele vier pedir dinheiro emprestado pra mim, eu não vou dar, aí vai dar. Resultado. Já Sa- E nervoso. ele jogava na roleta. Saímos da Hum. roleta, fomos pro tal do Blackjack. Vixe. Chegamos no Blackjack, aí pede menos, pede 100, pede 50 dólares, papapá, e eu só olhando. Aí do nada ele falou assim: vamos fumar um charuto? Eu falei, cara, nunca botei uma fumaça na minha boca, né? Olha que eu fui do trio elétrico, fui. Nunca, 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 nunca. Fui do Bloco Beijo, fui dono do Bloco Futuca, fundei o Futuca em Salvador, carnaval, briga, confusão, mas nunca tinha fumado absolutamente nada, nada, nada. Aí ele acendeu um charuto e me deu. Quando ele me deu o charuto, eu puxei assim, ansioso, né? É. Aí a fumaça veio, mas que veio tomando o corpo todo, e fumaça, nariz, ouvido, eu comecei a tossir, passar mal, e na segunda, terceira puxada, eu tive de fato uma queda de pressão. E aí eu passei super mal, foi, rapaz, esse negócio tem Imagina a primeira experiência com primeira, charuto Não, primeira péssima. experiência com esse com rapaz. esse, e foi assim, É. daí a pouco, Nunca mais viu Jack na vida. É. não, tem, daí a pouco, esse cara começou a rir. Falei, pô, tá rindo, eu tô passando mal. Pronto. Aí as pessoas vieram me acolher, eu dei uma melhorada, tomei muito café, não sei o quê. No que eu melhoro, aí eu ficava imitando ele, né? Pegava, aí ele pegava, aí eu, opa, já peguei a manha. Olho para Tudo, trás, Arthur. vem uma morena de vermelho. 6 seguranças, assim, fortões. E eu tava assim, meio, a porta ali, a gente tava assim, meio em diagonal, né? No Ah, Blackjack. Daí a pouco a morena mirou assim, mudou a proa para onde a gente estava e seguiu. Aí eu falei, esse diabo tem droga, porque eu tava tô tendo passando mal, tô vendo alucinação. alucinação, não sei o quê. Ai, que incrível. E a morena era a J-Lo. Afe Maria! Aí ela J-Lo vai. é Jennifer Lopes, tá, gente? E aí eu, Ninguém rapaz, isso menos vai que dar ruim, isso Jennifer. vai dar ruim, não é possível. Aí ela chega e faz bem assim, você não viu um charuto? Aí eu, quase que o charuto caiu no chão. Jack, come on, Jack, Jack. E aí o Jack me deu o diabo do charuto para eu acender e cortar. E eu nunca tinha acendido um charuto, que Ixi. quem acendeu o meu foi ele. Queimei o charuto da menina toda, cortei todo, todo. Começamos a fumar do nada. A minha esposa, que tinha ido dormir, Aparece no 2 e cassino. pouca da manhã, 3 e pouca da manhã. Aí o Ave Jack Maria, falou assim: imagine eu, hein, é, Arthur? Arthur Xiii. tava morto. Tava morto. Aí a mulher aparece no salão. Aí o Jack, meu amigo, e agora? Eu falei, cara, ela ter ciúme dela comigo é lindo, cara.
Matava. tô cotado na bolsa, né? Mas, pô, minha mulher é super bacana. Aí ela aproximou, Jennifer, my wife, Hum. Jennifer. Jennifer, É, Jen, é. Jen on the E block. aí, nesse momento, eu tive que ser mais cavalheiro, né? Porque duas mulheres conversando, cabiam dois homens. Então, o Jack falou assim: vamos sair. Deixamos as duas conversando, eu fui com o Jack para outro canto. Mas isso me fez enxergar uma conexão no charuto interessantíssima, né? Porreta. Como. Vocês entenderam a Não! conexão que ele enxergou? Qual Mas foi? veja bem, como Oh, isso Jesus conecta Cristo, oh, meu pessoas. Deus. Primeiro, 13 e pouca da manhã, eu não tinha saco para estar no cassino. Hoje esse cara se tornou um grande amigo da minha vida, está entre os 5 da palma da mão. Aham. Inclusive, quando a gente começou a comercializar o charuto, porque depois desse dia, eu passei a viajar com ele o mundo inteiro. Que legal. Ele me cadastrou como jogador de cassino VIP, eu não era porra nenhuma. Ele dizia que eu era, quando a gente viajava, ele depositava o dinheiro na minha conta do cassino, Sim, o cassino bancava essas tudo. despesas, Sim. né? E ele me chamava, eu só comprava passagem e ia. E rodei o mundo todo. Las Vegas, não sei quantas vezes. Ixi, não tem ideia. Fabiana junto ou não? Fabiana junto, sempre. Ah, Nunca fui sozinho, não. bom. E aí, quando um belo dia, ah, eu convenci ele, eu morava no Rio de Janeiro, da gente conhecer o Rio, dele ir lá, que ele só ia a São Paulo, que a mulher dele é paulista. Uhum. Então ele descia, ia pela Air Canada, descia em Guarulhos, E ficava ali. pegava um Uber para o Morumbi, que a mulher dele é de lá, Ah. e ficava lá. Ele não conhecia nem a Avenida Paulista, você entendeu? Olha que eu conheci ele, já estava casado uns 10 anos com a mulher. Meu Deus. E aí eu falei, cara, vamos pro Rio? Aí conheci em 2005. Em 2009 ele pousa no Rio. Quando eu fui pegar a mala dele, botar meu carro, estava escrito Jam, JMM. Aí eu falei, peraí, cara, essa mala é minha, porque eu sou José Antônio Martins Monteiro. Ele falou, não, senhor, eu sou Joaquim Alfredo Mesquita Moreira. Nesse momento nasceu a Jan. Que Meu legal. Nesse, Deus, que nesse momento delícia de nasceu a Jan, coincidência. só que eu não sabia por onde, como, quando, não tinha ideia. Resultado, passa aí um tempo, 2015, eu comecei a me decepcionar profissionalmente na empresa que eu trabalhava, foi estar na hora de eu preparar minha carreira solo. E aí eu, junto com meu cunhado e meu filho mais velho, entendemos de comprar fazenda e na fazenda primeira que eu comprei, que foi onde Mônica ficou lá com a gente, eu fiz a sede, tem um deckzinho, eu fumo um charuto aí com deck, eu tenho um funcionário que eu não sei o que é que você perguntou, o que é que você faz? Eu não sei. Né? Ele também não sabe. Ele outro dia que teve um problema no joelho, que a gente fez a cirurgia lá do joelho dele, e aí perguntaram para ele, você não vai se afastar para o INSS? Ele falou, não, eu trabalho de home office. Então, você vê como ele trabalha. É. E aí o irmão dele foi lá me visitar e levou 4 charutinhos de uma marca chamada Pimentel, Ah. que coincidentemente são produzidos em Alagoinhas, onde eu tenho uma fazenda. Aí começou a ideia da Jan, já tinha ideia da marca, pedi para ele me levar lá, só que uma semana depois desse descobrimento, o Jack veio ao Brasil, Rio, Bahia, Bahia, Alagoinhas, Alagoinhas foram lá na fábrica. Aham. Aí eu contei essa história pro cara e começamos a produzir o charuto ali, mas sem interesses comerciais, eram interesses de relacionamento. Então, Sim. ia sair daqui hoje, tiver 20 pessoas aí, cada um ia ganhar 20 charutos, já ia perder aí uns 400 charutos. Isso foi em 2018. 2021, final da pandemia, meu contador do Rio me liga e falou assim: você tem ideia quantos charutos você já deu de presente? Eu falei, 4 mil, 5 mil. Eu falei, não. Já paguei 45 mil charutos pro seu Fernando. Vixe. Aí eu falei, Léo, aí a conta ficou ruim, né? É. Vamos fabricar o charuto. Aí a gente começou a fabricar. E aí eu comecei se eu não me engano, o Que legal. CNPJ nosso, que já tinha ideia, final de 20, nós começamos a produzir final de 21 e somente em 22, quando eu fiz uma viagem a Portugal para encontrar o Jack, porque depois de lá para cá nós passamos a nos ver todos os anos, 2 vezes por ano. Uma vez ele vem, uma vez a gente vai. E aí eu cheguei a Portugal na casa dele, que ele tem casa em Portugal e no Canadá. Ele falou assim: vamos fumar um charuto? Sempre, né? Vamos. Aí ele pegou um jam para fumar. Eu falei, mas como você está fumando jam? Você só fumava cubano?
Pois é, meu amigo, de lá para cá, seu charuto melhorou muito, evoluiu muito. E aí, quando eu retornei, fevereiro de 22, aí eu falei, agora eu vou lançar esse aí. Que Já tinha legal. charutos prontos, mas eu não tinha ainda segurança no Sim. mercado que ia ser bem aceito. Então ele validou isso pra gente. E ontem, inclusive, ele me comprou 1.000 charutos para mandar para o Canadá, que disse que tá uma loucura lá com os amigos. Ai, que bom. É, ele Delícia tá total. exatamente Imagine. ontem à noite. Então, a história, assim, abreviando, é isso aí, né? Agora, uma pessoa que nunca fumou um charuto, o que que você recomenda? Como é que ela entra nesse universo? Porque existem, né, charutos, charuto grosso, charuto fino, charuto longo, charuto curto. É. Como é essa? Então, uma das ideias da Jean Palacete, né, é exatamente proporcionar a esse público que não conhece Uhum, a ter uma pessoa com conhecimento para poder guiar. Porque realmente eu sofri muito no começo, porque comecei de uma forma meio atropelada. É, e Porque, saber ali o que você está, né, o primeiro, que você está a consumindo, pessoa deve. entender. A minha sugestão sempre é conduzir por um produto mais leve, porque você pode ter enjoo. Uhum, Nunca degustar o charuto com a barriga vazia, com o estômago vazio, né? Sempre pós uma refeição, porque há essa situação de a fumaça às vezes dá esse enjoo, é normal isso. aham, É igual você tomar álcool, tomar bebida alcoólica com o estômago vazio. Você vai sim, ter, é possível que você possa ter um problema. sim, Então, primeiro, um charuto mais leve. As tabacarias geralmente têm pessoas que indicam, né? Ó, sim. esse aqui é mais leve, esse aqui é mais suave. Isso aí é um caminho. as pessoas que Que trabalham já são trabalham, já são orientadas. orientados a isso. Tá. Nunca pegar um charuto grande, nem muito grosso, nem muito comprido. Por quê? Porque é o primeiro contato seu com aquela experiência. Então, no máximo, vai no robusto, que é uma bitola assim, hum, mais fácil, com menos tempo de degustar. Uhum, Agora, se você depois entender que deu, aí você se solta, sim. mas essa moderação inicial acho que É vale a pena, importante, né? muito Para não ter uma importante. experiência ruim também, né? Muito importante. Senão a pessoa está falando mal do charuto É, quando não é o charuto. Foi É, a forma que ela foi isso, exatamente. perfeito. introduzida a esse negócio, entendeu? E Agora, faz, desculpa, pode vai, perguntar. vai, vai. E faz diferença essa coisa dele ser grosso, dele ser fino, longo, curto? Qual a diferença que Toda isso e total faz? diferença. Então, vou te dar um exemplo, tá? Quando eu comecei a produzir, qual era o meu sonho? Fazer uma medida e uma medida com aproveitamento dessa medida. Ponto. Tá. Menina, eu estava todo enganado. Primeiro, existe o cara que quer degustar um charuto de 2 horas, tem um cara que quer charuto de 1 hora, Porque uma tem vez que um. você acende, você não pode parar. A ideia é que não. Sim. Eu já parei também, eu conheço gente que para e volta, mas a ideia é que, porque você pode carbonizar as folhas, então fica aquele gosto um pouco Muda o residual de gosto, né? fumaça, muda, isso muda. Mas quem gosta, Sim. encara, quem não está habituado pode ter problema. Então, cada bitola, quando eu falo a bitola é espessura e comprimento, Tá. ela traz uma percepção sensorial em boca diferente. Te dar um exemplo da Jan. Nós temos a linha clássica da Jan, é uma composição dos tabacos mata fina com cubra. Cubra são sementes cubanas plantadas no Brasil e adaptadas ao terroir brasileiro. E mata fina é o tabaco Brasil-Bahia, que é um tabaco 100% brasileiro, origem brasileira, que é maravilhoso. Nessa combinação, cada bitola nossa entrega uma percepção de sabor diferente em boca. Por quê? Primeiro, a quantidade de fumaça em boca altera o paladar. O caminho que essa fumaça percorre ao longo Tá. do charuto altera o paladar. Um exemplo bem simples que tem sentido, né? Quando você põe um charuto na boca, o charuto é feito de várias folhas. O Uhum. sentido que as folhas ficam é a parte que está presa ao talo, é o sentido que está na sua boca. Ok? Uhum. Então, quando você vai puxando um charuto maior, você teve mais área dessa folha inteira. Então, a própria seiva de alimentação da folha, ela concentra mais no talo. Tá. Tanto que se fala assim, ó, o primeiro terço do charuto é mais leve, o segundo terço tem um pouco mais de fortaleza, o terceiro é um pouco mais forte. Por conta Hum. dessas concentrações da nicotina, do alcatrão e outras Uhum. substâncias que tem no tabaco, ok? E isso muda. Você pega um charuto mais curto, você não vai ter tanta É. evolução.
O charuto mais longo, você tem claramente essa evolução, entendeu? E isso muda por completo. Tanto que a gente foi na necessidade de atender os nossos clientes e na certeza de que cada experiência é diferente, nós vemos isso. E por fim, até a gente percebeu o seguinte: existem tipos de finalização de charuto. A mais usual, a clássica, é aquele charuto com fundinho todo redondinho. Uhum. Mas tem Uhum. uns que são bicudinhos, né, que a gente chama de torpedo ou figurado. Quando você pega um charuto na mesma bitola, mesmo tamanho e comprimento, só o fato de um ser todo redondinho, o outro ser bicudinho, já muda o sabor. Então, isso para mim é uma das magias que tem no charuto. E eu não consigo, assim, tecnicamente explicar diferente do que eu te falei, né? Que é a Sim. construção das folhas, que é a questão da evolução das próprias, eh, da própria posição da folha em boca, que é impressionante como muda. E não é só meu, não. Qualquer charuto você Sim. pegar de outras marcas, e eu falo isso de cadeira porque eu experimento muitos charutos mesmo, entendeu? Que legal. Jean, me diga uma coisa. É. Tudo isso que você contou aí sobre a diferença do charuto, sobre tudo isso, essas pessoas que confeccionam os charutos lá na fazenda, elas foram preparadas para isso? Você ensinou, elas sabem do início ao fim? Bela pergunta, Mônica. Na verdade, a gente teve uma grande bênção divina de termos na equipe um gerente que chama-se Antônio César Souza. Esse César, ele começou a vida no fumo desde os 10 anos de idade, onde ele ia para o plantio, para a lavoura com o pai. Depois ele passou a trabalhar na antiga finada Suerdic, Uhum. trabalhou vários anos lá no setor de exportação, e ele foi formador de grande parte da mão de obra charuteira que existe hoje. Então, quando ele foi para a Jam, o que é que ele fez? Ele trouxe apenas duas charuteiras já conhecidas, né, Uhum. já Uhum. Experientes. experientes, e treinou todo o resto do nosso time. Ah, Hoje nós temos lá charuteiras de 19 anos de idade a 28 anos de idade, talvez não, com certeza. Nós temos hoje a menor faixa etária de equipe produzindo charuto do mundo. Vou falar do Brasil, do mundo. Porque eu tive em Nicarágua, eu tive em Cuba, Sim. não vi nada disso, né, nas idades. E nesse processo de formação dessa equipe, elas são treinadas onde elas sabem da história do charuto, da uhum. história do fumo e de todos esses detalhezinhos. Inclusive, é comum nas fábricas você ver como isso é interessante, né? Embora todas tenham uma mão muito singela, muito amável, tem meninas lá que elas estão mais acostumadas a enrolarem o charuto mais grosso, outras mais finos, Tá. outras os mais longos, e a gente vai adaptando isso à nossa As necessidade. características de cada um. Para que você vai lutar contra isso? Uhum. Uhum. Né? Não, aqui Perfeito. tem que fazer tudo. Ok, elas até sabem fazer tudo, mas se ela tem mais aptidão para fazer aquele Claro. melhor, É. por que que eu vou E contra. ir contra? Então, É, essa sensibilidade que é muito importante. Então, graças a Deus, nós temos uma equipe muito bacana, é muito estamos em bacana. franco crescimento e vamos chegar lá. O nosso objetivo é muito simples. A cada 3 charutos brasileiros consumidos no Brasil e no mundo, um será Jam. É Não Pronto. tem isso nada aí. mais do que isso. Só isso aí, Só Por desculpe. que isso. que o charuto cubano é tido como o melhor do mundo? Então, ele tem os méritos dele, né? Primeiro tem a questão histórica. Sim. Cristóvão Colombo, quando descobriu a América, ele foi por Cuba, né? 1492, se não me engano, e lá ele deixou 2 expedicionários que foram abduzidos por uma tribo de indígenas chamada tribo dos Taínos, que eram as tribos indígenas que habitavam Cuba, e lá eles descobriram que esses índios se utilizavam de umas trouxas de fumo, que era um charuto, mas era coisa gigante, mais de Aham. metro de comprimento, e esses índios que faziam uso desses charutos, né? Eles eram abençoados pelos xamãs das tribos, que eram os líderes religiosos, que esses líderes eram os beiques e o charuto chamava-se coíba. Daí o coíba Sim. ser um charuto tão representativo num Uhum. cenário onde Cuba deu a ele toda essa evidência pela história. Então, Sim. tem a história. Eu tive em Cuba.
Eles não têm nada para nos ensinar de projeto, de processo, de indústria. De fabricação, Nada. nada. Horrível, uma sujeira, desorganização. Mas eles têm um negócio, eu acho que Deus falou assim: vou te dar isso aqui que ninguém vai ter. E eles têm, em áreas bem específicas, um tabaco com um aroma diferente, uma coisa assim Sim, espetacular, que faz jus a isso, tá. tá? Uhum. Faz jus. Ele, não Então a podemos. matéria-prima realmente é A diferenciada. matéria-prima, em alguns lugares, é Sim, diferenciada. tá. Porém, Cuba, com esses embargos, eles sofrem muito da Perde muito, falta né? de É, matéria-prima, sofrem até hoje em mão de obra, porque sim. há um êxodo muito grande, porque eles Uhum. pagam muito mal, então a turma não quer trabalhar com charuto. Então, para você ter uma ideia desse cenário mundial, Cuba, que já foi líder de charuto do mundo em quantidade, hoje não produz nem 70 milhões de charutos por ano. A Uhum. Nicarágua, que não era ninguém, junto com a Dominicana, mas com esses Aham. embargos norte-americanos, acho que o Kennedy embargou isso em 70 ou 69, Hum, nem me lembro a data exata, com a proibição dos produtos cubanos nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos desenvolveram as repúblicas Dominicana, Dominicana, Honduras e Nicarágua. A Nicarágua produz hoje quase 700 milhões de charutos. Nossa. e a qualidade boa. Não, na minha opinião, é uma coisa mais industrializada. Tá. É diferente. É, sim, Uhum. Tem sim, coisas boas, mas ainda assim eles engoliram Cuba. sim. A Dominicana já está aí com quase 300 milhões, Honduras já está com maior que Cuba. Uhum. Então, o que restou a Cuba? Antigamente, Cuba ela era comercializada mundialmente. A empresa, acho que é a Banos SA, essa empresa pertencia ao governo cubano e ao governo espanhol, até por uma questão de origem colonial, Sim. né? A Espanha vendeu sua participação de 50% para a Inglaterra, que vendeu há uns 4 anos atrás para os chineses. Então, hoje, quem vende o charuto cubano no mundo é uma empresa que Uhum. pertence a Cuba e China. Então, daí houve até uma questão de preços, né? Sim. Cuba passou por alguns processos naturais de devastação de furacões e etc., onde perderam muito fumo. Além disso, os chineses, como estão ali à frente do negócio, enxergaram que em alguns países, como a própria China, o turista vinha, comprava em Cuba e vendia por 3 vezes mais caro. Já que vai vender 3 vezes mais caro, vendemos É. nós 3 vezes mais caro. E isso foi um problema que a redução da oferta do fumo por conta dos problemas Aham. naturais Sim. e essa gestão chinesa, né? Agora, é um Que charuto inflacionou o diferenciado, valor. A entendeu? gente tem um amigo, você conhece também, Twin, que ele é fumador de charuto, né? Então, ele ficou hospedado aqui do lado e resolveu vir fumar um charuto aqui. Porque Arthur levou de presente pra ele um charuto e Ó, ele disse: "Foi o melhor charuto que eu já fumei, eu agora só quero fumar esse". Eu fiquei impressionadíssima porque ele é exigente, um cara que sabe o que tá fazendo e ele tal. virou assim um grande amigo e um É, grande cliente e uhum. era charuteiro de cubano. O Sim. próprio Exato. Jack só fumava cubano. Então, o que acontece? É que eu sempre falo para qualquer produto do mundo, né? Quando você distancia muito ele do preço, por melhor qualidade que ele tenha, ele acaba perdendo, ele vai ganhar um posicionamento, mas ao longo do tempo ele perde o mercado, Sim. né? Uhum. Então, acho que houve uma, Que outras coisas boas existem, Sim, e aí não as óbvio. tem pessoas vão porquê. conhecendo e não voltam, É. né? E aí, quando chega numa categoria, ele para de, talvez, de evoluir, de querer melhorar, porque ele já tá ali. Ah, E aí os outros vão, né, melhorando e alcançando. É. É muito interessante. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi a Jan aqui no Palacete, como é que você chegou, qual é a sua ideia, como foi esse negócio mágico aqui que é botar essa então, loja aqui. eu acho que a gente acaba, você vai semeando amor, você colhe amor, né? Então a gente vem semeando uma relação muito bacana e eu tive o prazer, na época, de fazer um casa-conceito com o André Velame, que foi aqui nessa mesma rua, É. Uhum. num primeiro prédio, acho que era da Insinuante até.
Ainda falei, André, você é louca, como é que você vai fazer isso? Ela ria e conseguiu montar um negócio. Aí depois ela falou assim, Diante, tem um negócio para você. Nós vamos ter um projeto aí no Palacete. E aí ela marcou uma reunião comigo e o Marcelo Magalhães, que se tornou meu sócio na operação, amigo, parceiro, um cara muito bacana, um cara assim que eu É tiro o ele. chapéu, né? É. Eu acho que o nome é por isso. Na É, verdade, é uma pessoa é, também que nós conhecemos e que eu sou encantada pelas histórias, é, pelo empreendedorismo, pela paixão que ele tem é. pelas coisas que ele faz. Eu fico assim, toda vez que a gente chega para tem uma coisa grande, gigante e cheia de ideia dentro, assim, ó, que a gente consegue nem piscar, né? E aí, isso aqui estava em obra, estava uma coisa louca. Eu vim aqui, André me trouxe, aí falou, Jean, a ideia é você ficar aqui. É, Aí eu falei, não, não é ideia. Só pode ser aí. Não posso sair daí. Porque é no fundo, é escondido, já tem essa questão das campanhas anti-tabagismo, ou aqui só virá quem realmente gostar, eu me incubo. E aí virou, na verdade, isso aqui se transformou não só numa referência em Salvador e na sim. Bahia, mas também virou, assim, é o meu ponto de encontro em Salvador. Assim, o meu escritório é aqui no Palacete, né? E ficou uma coisa extremamente agradável. Então começou dessa forma. A gente veio por uma amostra de imóveis, nessa promessa Sim. de ficarmos, e aí tínhamos um problema. Eu preciso ter bebida. Porque o cara É. vai degustar, tem que ter bebida. E aí, nessa da bebida, surgiu o pub, que é onde a gente tem essa E sociedade, a né? bebida interfere no sabor do charuto? É uma coisa que é associada? Eu não diria que interferia, ou que interferisse, mas eu diria que ela complementa, ela Tá. potencializa, né? Por exemplo, você degustar um charuto com um bom conhaque, um bom Negroni, Uhum. um bom rum, né? Dá uma... É um complemento, É é um um plus. complemento Mas, por uma mas questão muito é um simples. ritual A- a- muito legal. Chega um tempo que a fumaça, ela começa a tampar, né, as papilas gustativas. Isso é fato. Sim. Você toma uma bebida dessa limpa, aí quando ela vem É. inteira, é espetacular. Não posso falar, sou apaixonado. Quanto tempo leva para fabricar um charuto? Então, se você pegar aqui num dia, né, a gente trabalha 500 minutos e elas fazem 200, 250 por dia, nós podemos dizer aí que a cada 2 minutos e meio, 2 minutos, Tá. dá para fazer um charuto. Não passa disso. Só que você faz assim: são 2 minutos para fazer o enchimento Uhum. e mais 2 minutos para capear. Tá. Mas o detalhe não está nisso aí. É que, vamos pegar o cada dia. Para eu ter o tabaco para fazer o charuto, ele já tem que ter estado 4 anos de plantado descansando. Ah, é? Por quê? Porque nós temos um Imagina. terroir na Bahia eh, que traz uma característica de um terroir herbáceo. Esse herbáceo na folha, ele traz duas evidências muito fortes: picância e ardência. Então, se eu não deixar o tabaco descansar, ele não vai quebrar essa picância e ardência. Então, vai ficar uma coisa insuportável. Depois disso, eu vou fazer ele. O charuto é feito 2 minutos ali, 2 minutos aqui, 4 minutos. Eu ponho numa forma, para ele dar aquela formatação Sim. meia cilíndrica, e vai para uma prensa que fica por 2 horas. Tá. Na primeira hora, você tira da prensa, abre ele e roda para o lado para ele Uhum. moldar do lado seguinte. Depois da prensa, você passa a capeação. Feito, ele vai para uma área durante a semana, que ao final da semana ele vai a uma câmara frigorífica a 20 graus negativos. Nessa câmara, a gente tem o objetivo de tentar conter ou matar os ovos de lasioderma. O que é lasioderma? É, é um bichinho Que tem na tipo folha, natural da de, folha. de qualquer lugar do mundo. É Sim. tipo um gorgulho, Uhum. Sim. né, que explode. E aí esse produto, esse fumo submetido a 20 graus negativos por 7 dias, Sim. pode ser que diminua o máximo, não tem uma precisão exata, Sim. essa lasioderma. Mas ainda assim, requer que quem compre o charuto e não fume na mesma hora,
condicione ele no seu espaço de casa, de adega, onde for, em ambientes com temperaturas até 23, 24 graus, né? E umidade no É isso mínimo que eu de ia falar. 70. Existe toda Tem, uma coisinha tem, para se tem. guardar o charuto também, Tem por né? conta desse danado da lasioderma, senão ele vem e Tá, eclode, entendeu? tá. E aí o tabaco pode ficar ressecado, quebrar a capa, e você não Sim. consegue degustar. Depois da câmara frigorífica, esse charuto fica descansando. Gente, os 2 minutos já viraram dias. Não, 7 dias, Pois quase é. mês. pense num cara Mas que é descansa incrível. esse charuto, viu? É, mas é O incrível tudo. charuto me mostrou que existe uma coisa no mundo chamada tempo. É, Paciência também, paciência. né? É, Porque você tem que ter tempo eu ali não para tinha, gustar, agora é eu É, eu tenho. Quer dizer, gostoso. imagino. parcialmente eu tenho, Sim. É, mas melhorei muito. é Então, parcialmente mesmo. esse charuto vai para o escaparate, que é uma sala de cedro, e descansa lá por mais 6 a 8 meses. Vixe, Maria. Depois disso que ele é embalado Tá. e E levado à preparado venda. para estar. Então, quando ele chega na loja, ele já tem 5 anos de tabaco ali. Então, não são Isso só. tem que ter Sim, um 2 minutos. custo, né? Isso tem que ter Ah, um sim, custo, sim. né? É Sim. porque às vezes a pessoa diz assim, isso que ele falou assim, É o do charuto é valor muito e caro. do, É do, porque do, do preço. O valor é existe. diferente de preço. Exatamente. Enquanto É. isso, o Banco Central bota a Selic a 15%, a gente está aí se É, rasgando é. no custo de estocagem, né? Existe diferença do consumidor brasileiro para o consumidor internacional? Eu vejo, a maior diferença que eu vejo é no poder aquisitivo. Tá. Vou te dar um exemplo. Quando eu vou às tabacarias nos Estados Unidos, na Europa, é comum as pessoas saírem de lá com 4, 5, 10 charutos. Aqui no Brasil, eu nunca vi um gari no Brasil com um charuto. Tá. Eu já vi isso na Alemanha, eu vi isso na Holanda, eu vi isso nos Uhum. Estados Unidos. Por quê? Você pega aí que o charuto de 7 dólares, 6 dólares, mas a relação desses 6, 7 dólares para o salário mínimo deles é muito menor do que a relação dos R$ 50 nosso para o salário mínimo de 1.500 aqui, Uhum, entendeu? claro. Sim. Então isso é nítido, 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 nítido. E me assustei agora, em agosto desse ano, eu passei lá uns 20 dias na Alemanha, que Sim, eu teve. queria falar É, sobre aí, isso. nós fomos participar da Feira Intertabac, porque a Jan, pela primeira vez, uma fábrica de charuto, participou no Oscar Mundial do Charuto, Olha que legal. nas 4 categorias, Olha que né? Então, máximo. talvez a gente Parabéns. Gente, ele não é aqui, premiado, não é o mais, Parabéns. né? baiano não tem ideia da dimensão que é isso, né? Mas, nessa viagem, eu fui a muitas tabacarias e constantemente, e eu fiquei impressionado como o alemão degusta charuto tomando Coca-Cola. E assim, ele entra, porque o serviço lá é muito caro. Então Sim. já tem as maquininhas, pega ali a coquinha dele, abre a garrafa, senta, pega o charuto, degusta. Eu falei, mas assim, 80 anos, 70 anos, 50 anos, 60 anos, 30 anos, Imagine. todo mundo na coquinha. Cocas zero, cocas normais, mas era coca. Eu Sim. fiquei assim, uau, eu faço isso eventualmente. Sim. Mas eles fazem isso habitualmente, constantemente, entendeu? Qual é a Então, bebida que você mais gosta de fumar com charuto? a minha, De beber com charuto? a minha preferida é o Negroni, né? Mas se eu falar para você, é que eu não posso falar essas coisas, não os influencers, os sommeliers vão me bater. Mas, cara, neguinho fala que, se você fumar tomando vinho, o tanino do vinho vai brigar com a fumaça. E eu degusto Ai, gente, eu muito adoro. charuto. Ontem mesmo eu abri uma garrafa de vinho, tomei toda lá, com um sobrinho que estava lá em casa e perfeito, entendeu? Charuto. É. É. Aí é Então, de acho que pessoa para é pessoa. muito, É é isso. muito É, pessoal, é entendeu? relativo isso, né? Muito bom. Muito pessoal. Ai, Você, além dessa loja daqui, abriu uma outra loja logo aqui na frente, né? Bem pertinho. E aí, boa experiência essa? É uma Eu falo que outra. é como É, se ela fosse uma concorrente da outra. mas é outra vibe. Lá é uma pegada street, aqui é uma pegada mais sofisticada, lá é uma pegada mais jovial. Lá a gente tem charuto, dentre outros itens, né? Uhum. Aqui é só charuto. Lá a gente tem a seda para enrolar o tabaco, tem um tabaco, tem um monte de coisa. Lá eu estou aprendendo, lá é uma experiência diferente e divertida, né? Às vezes quando eu quero assim me divertir um pouco, eu fico lá e eu fico olhando a diversidade
a diferença das pessoas que vão lá. Assim, não tem, de cada 10 que entram, não tem 2 parecidos. É Da Imagina. forma legal de se isso. vestir, Isso é de bem pensar. bacana, É. né? Então é uma coisa muito heterogênea, entendeu? Então lá é como se fosse assim, pense no local cosmopolitano, é lá. Uhum. Aqui não, aqui é uma coisa mais homogênea, as pessoas são Sim. mais parecidas. Tá todo mundo como se fosse na mesma tribo. Lá são É porque tribos talvez lá diversas. seja de passagem. Aqui a pessoa vem, Já entra, Já vem vem, com um já sabendo que tá objetivo. É, ali. Ali exato. não, ele passou, opa, é outro É. público, é né? É. totalmente Que diferente, legal. Ali é para entendeu? fazer compras. Aqui Ah, é para degustar e Que comprar, legal. né? Deve bem ser. diferente É. e vamos seguindo. Se Deus quiser, vamos ter mais aí. Estamos dependendo. Você já fumou seu. Desculpa, estão dependendo, eu cortei. Pode Não, continuar. não, por favor. Você já fumou seu charuto perfeito? Ou ainda não? Então, eu sempre pensei o seguinte: o charuto perfeito é o momento perfeito. Porque não isso é igual o fumo, não é só a semente, é o terroir, é o conjunto de terra, de sol, de clima, né? Então, às vezes você está com uma pessoa tão agradável, num momento tão gostoso. É, isso é legal. No dia que eu fumei esse pimentel, que é um charuto, na época, né, eu comprei uma caixinha eu paguei R$ 100, comprei 50 charutos. Então, daí eu não Sim, preciso falar do produto. sim. Uhum. Mas ele caiu tão bem, que eu estava num momento tão Isso, bacana. isso é muito Então, bacana de falar. eu acho que é muito mais um momento. Eu digo o seguinte: existe sempre um momento certo, um charuto certo. E um charuto certo para um momento certo. Acho que é muito mais isso, entendeu? Agora, você já fumou um charuto assim do nada, você falou, uau, já. Tem muitos bons charutos assim que você fala, pô, que charuto diferente, entendeu? Mas, assim, qual o seu charuto ideal? Eu não tenho ele. Assim. Não. E olha que eu. Ele é Mas isso é para bacana momento, né? saber, É isso é isso. bacana saber, porque às vezes a pessoa fica numa perseguição de eu quero o melhor, eu quero. Não, Não, o não. melhor é todo o ambiente ali que Estou você no ambiente. tá. A gente sempre, por exemplo, como produtor, a gente sempre busca Sim, a produzir o excelência, melhor, a excelência. é. Mas assim, pô, qual é o charuto ideal? Vai da ocasião, vai do momento, Uhum. vai até da possibilidade, né? Porque imagina o seguinte, Sim, e quem não tem poder aquisitivo, pois não vai é, ter um momento é, bacana, Isso. é, entendeu? E a mulherada? é isso que A mulherada fuma muito charuto? Lindo de ver. É. Inclusive, na nossa loja aqui no Palacete, nós temos várias clientes, mulheres, que frequentam, assim, constantemente a tabacaria, né? É. E uma coisa Eu já encontrei interessante, algumas pessoas Você conhecidas, já algumas experimentou? mulheres. Já. mas Como aí, foi? É mas, difícil para mim. mas vê culturalmente como é diferente, né? Você É. Sim, perguntou sim. do consumidor daqui e de fora. Se você vai São Paulo, a mulher fuma o charuto, degusta o charuto, ela é bem vista. Aqui é como se ela fosse, não chega a ser marginalizada, mas ela é vista com outros olhos, né? Uhum. Isso é interessante, porque Salvador é a capital da Bahia, que é a capital do charuto do Brasil. Uhum. Como é que é isso, Mas entende? é porque o Sim. julgamento é sempre muito importante aqui, sabe? Mas a minha dificuldade é porque eu quero tragar o charuto não pode tragar. Então, eu tô assim nessa tentativa e erro. Ah, Mas eu gosto é do ritual. Eu acho o ritual, o cheiro, eu adoro. adoro o cheiro Tem também. gente que não suporta, Eu mas eu gosto. adoro. E acho que esse preconceito é um pouco vindo igual que foi do uísque lá atrás. Uma mulher com um copo de uísque na mão era uma Era mal visto. aberração. Eu só bebo uísque, a pessoa, você bebe uísque? É, eu bebo uísque. Hoje já estão bebendo todas aí, É. graças a Então, eu Deus. tenho até um exemplo bacana disso, que uma das experiências do Junk Experience foi um grupo de 18 mulheres Que chamado legal. STF, Salto, Taça e Fumaça. Que massa. Cara, foi Olha um que legal. grupo fantástico, maravilhoso, lá de São Paulo. Uhum. Imagina a mulherada degustando charuto e bebendo o dia todo. Altamente astral lá em Que cima, um legal. negócio top. To- Nada a ver com esses conceitos que nós temos Sim. É, aqui. Foi assim, mulheres que trabalham, que têm a sua grana, que se sustentam e que fazem o que gostam. Bem bacana, velho. é Então, muito Muito, bom quando eu isso. muito. vejo uma. Inclusive, eu fui agora recentemente em São Paulo, numa tabacaria de um amigo nosso, lá, Murdoch, que inaugurou no Cidade Jardins. E É. tinham, acho que 13, 14 mulheres. Eu fui com a minha esposa fazer um evento lá e nenhuma delas tinha fumado charuto.
E aí eu abri o evento dizendo, olha, vocês estão diante agora de uma experiência que podem abandonar o Rivotril. Não precisa mais de Rivotril. Vocês agora, aí foi aquela risada e É, claro. todas pareciam assim degustadoras profissas, né? Bem bacana, bem bacana. Então, Muito bom. quanto mais eu puder apoiar nesse sentido, estarei junto, É, porque não claro. tem coisa melhor. Quando Gente minha podia mulher senta fazer. comigo para degustar um É, charuto. ela é maravilhosa, porque ninguém diz assim, porque parece que uma mulher fumando charuto, ela precisa ser uma mulher muito forte, uma mulher meio, né? Não, minha Aí mulher. ela é lourinha, do olho claro, chega lá e aí você é surpreendente, sabe? Mas é muito Lindo de legal, porque ver. ela vem com uma intimidade, assim, é bem lindo mesmo. Jean, não, Zé. Eu chamo de Jean porque sua mulher botou no meu telefone Mister Jean. Aí eu não sei mais chamar ele de Zé Antônio. Mas tudo bem, culpa sua, Fabiano. Mas o diretor já tá botando aquelas plaquinhas dizendo que nosso tempo acabou, aquelas coisas assim. Diretor é terrível, né? Diretor é terrível. O meu é bem bom, mas é terrível mesmo assim. Eu queria que você aproveitasse aquela câmera e dissesse qualquer coisa que você acha que faltou você dizer aqui, algum conselho, algum pedido, alguma sugestão, qualquer coisa para os nossos seguidores. Bacana. Bom, acho que não faltou nada, mas eu queria dizer o seguinte: da mesma forma que a gente começou a Cigar, né, sem saber como, quando e por onde, a você que está pensando aí em fazer alguma coisa, não desista, perseverança, persistência, realize. Porque eu acredito muito no seguinte, que o mundo é para quem realiza e não para quem critica. E Boa. não tenha medo, porque tudo dá para se ajustar, menos a morte, né? É isso Então, aí. É isso meu aí. muito Acredite. obrigado, acredite, vá em frente. Maravilha. É isso. Facilidade não vai ter nunca, É. né? Eu estava Ninguém agora. disse que que era fácil, né? E Ninguém venha, disse. venha aprender a fumar charuto. Aí aqui, E ó, eu já, ó, 2 dicas já, ó. Palacete, Jean, tem muita coisa para fazer por aqui. Vem então, aqui é uma e a hora delícia. que vocês quiserem, estaremos aqui, né? Eu divido meu tempo entre a fazenda aqui o Palacete. Será um prazer recebê-los aqui com essas meninas maravilhosas. E a vocês, Adorei os muito obrigado. meninas, adorei, amei, me achei no Muito meninas. obrigado pelo Obrigada a convite. você. Foi incrível Mas não acabou participar Obrigado. não, não desse acabou mundo. não, Zé. Você tem que Não. escolher um papelzinho aqui, ó. Ah, é? Trago verdades. Você escolhe um papelzinho Que faz desses, o que lê? lê em voz Lê alta e e vai diz o que é que dizer. você acha. Se é verdade, não. Ó, às vezes a gente só precisa admitir que está cansado de carregar o que já era para ter sido deixado para trás. Trago verdades. Profundo isso, hein? Eu Nós somos também assim. achei. Profundo. Isso para mim é uma verdade que muitas vezes a gente É, não enxerga, né? É isso. pois é. Perfeito, Exatamente, perfeito, exatamente. perfeito, Às vezes a gente Ó, fica perfeito. carregando muito tempo sem Deixe de lado necessidade. esse baixo astral, né? pois É isso aí, é. exato, exato. Ó, Legal. temos Aqui temos presentes do nosso presentinho, patrocinador. Obrigado. aromatizar, mandou para você. Poxa, Você conhece sou aromatizar, fã né? dessa empresa. Então, Obrigado mesmo. é muito legal. Obrigado. Mas peraí, deixa eu te dar um presente, posso? Aí, Opa! ó. Gente, a gente vai Fazer meu ganhar jabá presente. aqui. Né? Então, Olha que vou te Ó, explicar o lindo. que é isso aí, né? Aí dentro tem um charuto chamado Culebras. É um charuto que simboliza união com amigos. Eles Ai, vêm que entrelaçados, amarrados delícia. numa cordinha, que para legal. quando você for degustar, você tira esse lacinho e eles vão se transformar em 3 charutos. Para você fumar com mais 2 amigas ou 2 Que amigos, Olha que delícia. máximo. né? Obrigada. Ai, gente, viu? Eu vou Obrigada. iniciar esse negócio, depois eu conto a vocês. E eu já vou fazer minhas comprinhas. Então, Que assim ó, seja. ó, Já, sabem o que é já. isso? Já, vocês já sabem, Não né? sabe O que nada. é Fique esse quieta. tambor? Tchau. Sabe o que é esse tambor? Ela vai levar pra timbalada. Jean, brigadíssima. Um Obrigado a prazer enorme você. ter você aqui. Todo meu. Viu? Obrigada. É importante que a gente vá contando para as pessoas o universo dos outros. E quem sabe é delas também, né? Elas nem estavam sabendo.
E é isso que o Obrigada, Trago viu? Verdades faz. Obrigado Boa vocês. sorte sempre. Obrigado. Beijo grande. Beijo. Deixo aqui. Gente, valeu. Acho que vocês amaram, né? A gente também. Então vai divulgando e vem logo para esse palacete que vocês estão perdendo tempo.